Fala, traders! E aí, pessoal, como é que estamos? Hoje o dia foi um dia meio estranho, né? Hoje o dia foi um dia que o dólar deu um monte de entradas malucas, o índice chegou a pagar, mas a ideia hoje é mostrar para vocês algumas, não é na realidade mostrar, relembrar algumas coisas que talvez o pessoal não tá se ligando, né? E que isso faz muita diferença na hora de fazer a avaliação das entradas, tá? Então, hoje vai ser um dia de uma revisão de matéria top. Vamos fazer o seguinte, vamos direto pro gráfico aqui, ó. Quero mostrar para vocês uma coisa. Vou até tirar o gráfico daqui, jogar o gráfico para lá. E aí nós vamos fazer a análise hoje com a tela limpa. Beleza? Olha só. Deixa eu abrir aqui a minha ferramenta, vai ficar só isso aqui. Todo mundo sabe que o ideal é sempre operar a favor da tendência, beleza? Beleza, o que é a favor da tendência? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que esteja subindo, né? Então a gente só vai operar compras aqui. Se estiver descendo, né, nós vamos operar predominantemente vendas, tá? Então essa é a primeira premissa. Opere sempre a favor da tendência, tá? Então assim, é o velho exemplo do estouro da boiada, né? Está todo mundo indo para um lado, né? Os grandes investidores, a maioria dos investidores estão indo para um lado, o ideal é que a gente vá junto para aproveitar o movimento, certo? Beleza. Dentro desse assunto de operar a favor da tendência, utilizar o movimento da grande maioria para a gente ir junto, dentro disso tem alguns poréns aí que a gente, em tese, todo mundo sabe. Em tese tá todo mundo careca de saber. Mas vamos relembrar que talvez a forma com que eu vou mostrar hoje talvez seja um pouco diferente e aí talvez dê uma ideia melhor. Tá? Então o primeiro passo é esse, operar a favor da tendência. Segundo passo, o que nós vamos fazer? Olha só, vamos imaginar uma situação de compra, tá? Onde nós estamos com um movimento fazendo isso daqui, ó. O preço ele tá subindo, ele tá vindo aqui, aí ele desceu, quando ele desceu, vamos botar uma outra cor aqui, ele não rompeu esse ponto aqui, tá? Beleza. Aí o que a gente espera que aconteça? Quando o preço começa aqui, a gente espera que ele faça isso, né? Quando ele subir, a gente espera que ele consiga romper esse trecho aqui, esse ponto de preço, tá? Então eu espero que ele rompa, certo? E aí depois que ele rompeu esse preço aqui, o que eu espero que o preço faça? Em algum momento eu espero que ele descanse, né? E aí quando ele começar a subir, eu espero que ele faça esse movimento aqui, rompendo esse topo aqui. E quando ele caiu aqui, eu espero que ele não rompa esse preço daqui, certo? Esse é o movimento, beleza. Então isso aqui é a lógica padrão que todo mundo sabe. Muito bem. Agora olha só, nesse caso aqui, o preço ele está fazendo este movimento, certo? Vamos analisar uma seguinte situação. Vamos até apagar de novo e fazer de novo. Então o preço ele está fazendo esse movimento, tá? Ele já fez isso tudo aqui, ele fez isso, ele já fez tudo isso, tá? Aí, o que eu espero que aconteça neste momento daqui para frente? Eu espero que aconteça uma entrada de compra, certo? Visto que o movimento a estrutura que se formou, ela é uma estrutura de alta. Então eu espero que a qualquer momento forme uma entrada, uma oportunidade de compra. Aí eu pergunto, se dentro disso daqui, aí o preço fez isso, tá? Aí ele fez isso aqui. E aí aparece aqui vamos botar aqui, uma oportunidade de venda. Aparece uma oportunidade de venda, certo? Aí eu pergunto para vocês, neste momento aqui apareceu uma oportunidade de venda. Bonetti, por que apareceu uma oportunidade de venda? Ele analisou vários outros fatores, vários outros aspectos, casou as informações e pintou uma oportunidade de venda. Aí, nesta situação, onde nós temos esta estrutura, onde o topo está rompendo o topo anterior,
né? Esse topo está rompendo o topo anterior, os fundos não estão rompendo os fundos anteriores, e aí aparece uma oportunidade de venda. A pergunta é, essa oportunidade de venda é uma oportunidade de venda boa? Sim ou não? Neste momento, ela pintou, tá tudo certo, tá todos os parâmetros direitinho, tá tudo bonitinho. Mas é uma oportunidade boa? Não é uma oportunidade boa. Por quê? Por causa da estrutura. Então o movimento macro, o movimento maior, ele está empurrando o mercado para cima. E aí, em dado momento, daqui um pouco num momento de descanso do mercado, casou algumas informações, ele pintou uma oportunidade de venda. Tu vai entrar nessa oportunidade de venda? Tu pode até entrar, tu pode até ter gain, mas é recomendável que vocês não entrem nessas operações que são, entre aspas, contra a tendência, tá? Por quê? Por que eu digo entre aspas? Porque a entrada está correta. Ela fez, daqui um pouco, ela até fez uma estrutura dentro da estrutura, uma estrutura pequena dentro da estrutura macro, tá? Então pode acontecer daqui um pouco ele ter esse movimento aqui, né? Ele fez isso aqui, ó. E aí tu vai olhar lá dentro dos nossos padrões de venda. Opa! Tu vai olhar lá dentro dos nossos padrões de venda, daqui a pouco tem lá um movimento, ó, vamos dizer que seja esse daqui, né? Ó, ele fez isso aqui, opa, fez esse movimento aqui, aí a gente olha lá e vê se tem alguma coisa. Ó, daqui a pouco é esse movimento, vamos dar um exemplo. E aí tu encontrou esse movimento aqui, que é exatamente o 3 dentro de uma estrutura de alta, tá? Então esses são detalhes que tem que prestar atenção. Tá? Não é porque pintou uma oportunidade de venda que vocês vão simplesmente entrar. Tem que analisar o contexto, tem que analisar o todo. Tá? A mesma coisa vai acontecer... Opa, vamos botar aqui. A mesma coisa vai acontecer nessa situação, né? Ó, o preço ele está fazendo isso aqui, fazendo isso, e aí nessa subidinha aqui, aí aqui aparece o quê? Uma oportunidade de compra. Ó, aparece uma oportunidade de compra aqui. Nesse caso, Opa, larga esse aqui. Nesse caso, vocês vão comprar aqui? Não, né? Por quê? Olha o movimento que ele está fazendo. Ele está fazendo uma estrutura de baixa. Como é que eu sei que é uma estrutura de baixa? Este topo, esse fundo aqui, por exemplo, ó, esse fundo aqui, ele rompeu este fundo, ele foi mais baixo, tá? Esse aqui, ele foi mais baixo que este. Agora olha os topos, ó. Este topo, ele foi mais baixo que aquele topo lá. Esse aqui também, ele foi mais baixo que o topo anterior, então ele foi rompendo, certo? Então aqui é uma estrutura de baixa. Dentro da estrutura de baixa, a gente só opera quando dá oportunidades de venda. Dentro de estruturas de alta, a gente só opera oportunidades de compra. Eu sei que isso é meio óbvio, é meio lógico, é meio que falar coisa, né, que todo mundo sabe, tá? Mas é bom a gente reforçar, às vezes, esses conceitos que são simples, mas na hora do vamos ver, na hora do, né, que o mercado está rolando, na hora do detalhe, a gente acaba esquecendo esses pequenos detalhes e não prestando atenção. Dito isso, vamos dar uma olhada na prática, aonde que isso aconteceu, tá? Então aqui nós temos, vamos colocar aqui, vamos começar então pelo dólar de hoje. Vamos trocar aqui o ativo, trocar aqui o layout, e eu já coloquei aqui até algumas informações. Então olha só o que aconteceu aqui no dia de hoje no dólar, tá? Primeiro, considerações que a gente tem que fazer. Isso são coisas que eu já venho falando sempre, né? Todos os vídeos, né? Tem que analisar a linha de ouro, tem que analisar aquele exemplo que eu já falei para quem tá chegando agora, né? Entrou um negócio no meu olho aqui. Para quem tá chegando agora, vamos dar um exemplo, tá? Você vai fazer uma corrida de... Tu tem a opção, né? Tu tem que fazer uma corrida lá de 10 km.
Toda vez que eu dou exemplo, eu vou aumentando. Antes era 100 metros, aí depois virou 5 quilômetros, agora é 10 quilômetros. Então vamos fazer um exemplo assim, ó. Tu tem que fazer uma corrida de 10 quilômetros, certo? Tu prefere fazer essa corrida de 10 quilômetros numa vez só? Tocar 10 quilômetros numa vez só? Ou tu prefere fazer essa corrida de 10 quilômetros em partes? Por exemplo, tu corre 2 quilômetros, descansa um pouco, corre 3 quilômetros, descansa um pouco, corre mais 2 quilômetros, descansa um pouco e assim tu vai indo. Tu vai correndo de pouquinho em pouquinho e vai descansando. Ou tu prefere tocar de uma vez só? Não tem certo ou errado. Tu pode fazer de um jeito ou tu pode fazer de outro. Beleza. Porém, quando tu correr 2 quilômetros e descansa um pouquinho, faltam 8. Aí tu corre mais 2 quilômetros, descansa um pouquinho, faltam 6. Quando tu descansa, tu tem fôlego para te correr mais o que falta, beleza? Beleza. Agora, quando tu correu os 10 quilômetros, ou digamos que tu correu 9 quilômetros, né? Quase os 10. E aí tu deu uma paradinha para descansar. Quando tu parou para descansar, depois de ter corrido 9 quilômetros, tu vai estar muito mais cansado do que se tu tivesse corrido 2, parou para descansar, corre mais 2, para descansar, corre mais 2, para descansar. Então se tu correr 9 direto, quando tu chegar no final do nono quilômetro, tu vai estar bem cansado. Então quando tu for fazer o teu último quilômetro, talvez tu esteja já com o teu último gás, tá? E com o mercado é a mesma coisa. Se o mercado estica demais de uma vez só, quando ele chega lá no final, se ele te dá uma entrada, a chance dele não conseguir andar mais para frente é muito grande. Por quê? Porque ele correu uma vez só, ele esticou demais. Então toda vez que o mercado estica demais, isso é decorrência de alguma notícia, alguma coisa que aconteceu na economia, né? Fatores externos. Hoje, para ajudar, a rainha morreu, a rainha da Inglaterra morreu. Teve notícia hoje, eu estava olhando agora há pouco, eu acho que eu fechei a janela, mas teve notícia às 9 horas, depois teve notícia às 10 horas, depois teve notícia ao meio-dia, depois a rainha morreu. Então olha como é que foi um dia bem cheio de turbulências, né? Então o mercado ele dá essas osciladas, isso é normal. Então quando dá essas osciladas a gente tem que prestar atenção. Olha aqui então, por exemplo, ó. Olha só, vou pegar o dia de ontem, tá? O dia de ontem, aqui ó, tá vendo aqui embaixo, ó, 6 de setembro. Olha o dia de ontem, o que o mercado fez no dólar? Ele estava lá embaixo e ele esticou tudo isso aqui, ó, de uma vez só, tá? Vamos pegar um amarelinho. Ele fez tudo isso aqui de uma única vez. Quantos pontos foram aqui? Ó, subindo lá. Dali de baixo até aqui em cima foram 62 pontos. E aí, depois de 62 pontos, o mercado já estava cansado. Ele não tinha mais condições de esticar mais, de subir mais. Aí ele deu uma subidinha aqui, mais de leve, e acabou. Morreu. E aí, quando acabou o mercado e abriu o mercado hoje, já era meio óbvio que o mercado ia voltar. Ele, afinal de contas, ele se afastou do quê? Se afastou da linha de ouro. Então olha lá, quanto que ele está afastado da linha de ouro? 57 pontos. Tá? Então, afastado da linha de ouro, ele vai dar uma descansada. Quando o mercado abriu hoje, ó, mercado de hoje agora, olha o que aconteceu. Essa parte aqui toda tá preta, por causa que é a nossa primeira meia hora. Porém, aqui houve movimento. O primeiro candle do dia foi esse candle 5 aqui, tá? Esses outros aqui é o que a gente chama de gap. Tá? O que é o gap? O preço fechou aqui e quando abriu o mercado ele não fez esse trecho. O mercado ele já abriu aqui embaixo ou abriu lá em cima. Então esse espaço entre onde ele fechou e onde ele está abrindo é o que a gente chama de gap. Tá? Então teve esse gap aqui que ele preenche aqui com alguns candles um pouco mais escurinhos. Tá? Mas o primeiro candle válido foi este. E aí, então, o que a gente faz? Olha só, daqui até lá embaixo, olha só, ele foi 56 pontos direto de uma vez só, tá? Então, ele fez um movimento contrário de ontem. Ontem ele explodiu para cima, cansou, se afastou da linha de ouro. Hoje ele explodiu para baixo.
E aí ele não chegou a se afastar da linha de ouro. Olha aqui, ó. A linha de ouro tá, o preço tá aqui, a linha de ouro tá mais ou menos aqui. Ele ficou 15 pontos, grudadinho praticamente, tá? Mas ele explodiu de qualquer forma 52 pontos, 55 pontos. É muito ponto pro dólar. O dólar, assim, ó, por volta de 40, 50 pontos, ali em torno de 50 pontos de distância da linha de ouro, fica preocupado, tá? Como foi o caso desse cara aqui, ó, 57 pontos. E quando ele anda demais, a mesma coisa, entre 40 e 50 pontos, por volta dos 50 pontos, ali na região dos 50 pontos, ele já andou demais. E foi o caso que aconteceu aqui, ele andou 55 pontos, tá? Então quando ele andou tudo isso aqui, tu já tem que ficar com a orelha em pé. Já liga um alarme ali, já para tudo, não opera nesse momento. Por quê? Porque ele esticou demais. Se por acaso ele der uma entrada a favor do movimento depois de ter esticado, é uma entrada falsa, né? Pode ser uma entrada que pague. Ele pode pagar, mas é melhor tu proteger o teu capital e não se expor, né? Então, por exemplo, ele andou aqui 55 pontos, um monte. Aí ele deu uma descansadinha de leve e aí deu uma entrada. Essa entrada aqui é aquela, né? Olha, vou correr mais 15, 20 pontos. Tu acha que ele vai correr mais 15, 20, 30 pontos depois dele já ter corrido 50 pontos sem descansar? Ele correu 55 pontos sem descansar, foi uma reta só. Foi a mesma coisa disso aqui, ó. Ó, ele subiu direto sem descansar. Aí aqui ele não descansou, depois ele deu mais uma esticadinha, tá? Aqui não deu entradas, mas aqui deu. Então essa entrada aqui, primeiro que ela tá dentro da nossa primeira meia hora, então já ia tá salvo por isso, não era para entrar aqui. Mas como a gente diz que dentro da primeira meia hora nós recomendamos não operar, pode ser que tenha alguém que pensou em operar aqui, porque o movimento foi perfeito, né? Se tu for analisar, ele fez isso aqui, depois ele fez isso aqui e deu uma entradinha. Aí se a gente for olhar lá, né? Ó, não é exatamente o 3? Exatamente o 3, né? Então ele fez um movimento que dá para entender que é um movimento válido. E realmente é um movimento válido, só que ele esticou demais. E também estava dentro da primeira meia hora, tá? Então esse primeiro candle não valeu. Não, esse aqui nem consideramos a entrada dele. O grande problema foi o outro, né? O próximo, esse cara aqui, ó. Aqui eu coloquei duas observações. Primeiro que ele está fora de estrutura. O que significa isso? Aquela questão que a gente estava falando, né? O movimento saudável bom, ele tem que estar descendo ou ele tem que estar subindo. Se o movimento está lateral, a gente não opera. Então vamos imaginar, ele deu uma entrada de venda. Então se ele deu uma entrada de venda, e nesse caso aqui o candle 11, tá? Que eu estou pensando. Estou imaginando aqui, ó, ele deu uma entrada de venda aqui no candle 11. Então, se foi uma entrada de venda, em tese, eu devo estar num movimento de queda. Perfeito? Perfeito. Aí o que acontece? O preço começa a subir. Ó, o preço começa a subir. E aí ele faz isso aqui, ó. Pega aqui e dá uma entradinha aqui. Beleza? Ó, ele subiu um pouco para fazer o desenho igual ali, né? Vamos fechar aqui. Ó, ele desceu até aqui, aí ele subiu aqui, deu uma entradinha. Aí depois quando ele subiu, ó, quando ele subiu, ele já não passou desse preço aqui? Passou, não passou? Certo? Então, quando ele subiu aqui, ele passou desse ponto. Não é um topo, não é um fundo. Beleza, não é, realmente, mas o preço já não está mais indo a mesmo favor. Ele deveria ter feito esse movimento aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. O que seria o movimento correto aqui? Ele teria que ter vindo até aqui e daqui ele ter feito isso. Ele ter rompido esse ponto aqui, ó. Ele teria que ter rompido esse ponto. Aí seria um movimento saudável, né? Um movimento saudável. Como ele não rompeu esse cara aqui e resolveu subir,
Então já inverteu, já não temos mais um movimento saudável, nós já temos um outro movimento diferente, certo? Então quando ele começou a subir, olha só o que ele fez, ó. Vamos apagar agora aqui esse trechinho para não criar confusão, ó. Então o que ele fez? Ele fez isso e deu uma outra entrada. Já não parece agora um movimento de alta? Não parece? Ele já não está formando um movimento de alta? Onde esse preço aqui rompeu aquele preço ali, esse cara aqui ele não rompeu esse cara, esse aqui ele não rompeu esse aqui. Não é exatamente isso que é um movimento de alta? Não é? Um movimento de alta é isso, ó. Onde esse cara aqui, esse fundo, ele não rompe o preço anterior, esse fundo não rompe o preço anterior, esse topo rompe o preço anterior aqui, esse topo aqui rompe esse topo aqui. Então é exatamente o que ele fez aqui. Perfeito? Então aqui era um pega-ratão, galera. Esse aqui era um pega-ratão. Tá fora da estrutura, o mercado ele já não estava mais descendo, rompendo os fundos, ele passou a subir. Tá? Muito bem. Outra coisa que ajudaria a gente a analisar esse cara aqui, ó, vou botar um pouco mais perto. Outra coisa que faria a gente analisar bem esse cara, que andou 14, é a linha de ouro. O que é a linha de ouro? Ela não é o divisor de águas? Não é o divisor de águas onde o que está da linha de ouro para cima a gente só pensa em compra e o que está na linha de ouro para baixo a gente só pensa em venda? E quando o preço está na linha de ouro, a gente faz o quê? É óbvio, a gente não faz nada, né? Tu pode arriscar? Pode arriscar, mas aí já está dizendo, né? Tu estás arriscando, tá? Então, quando o preço ele está na linha de ouro, o que eu faria? Eu só entro numa compra ou numa venda quando o preço está na linha de ouro, quando ele está fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, ó, ele está fazendo isso aqui, assim, e aí deu aqui, ó. Entendeu? Deu essa entradinha aqui. Aí eu entraria. Por quê? Porque eu já estou vendo um movimento saudável onde tem aqui os fundos rompendo os fundos e aí aqui ele dá um movimento que ele está querendo me mostrar que ele vai continuar. Pode ser que dê loss? Pode acontecer de dar loss. Mas eu tenho uma garantia um pouco maior de que o movimento, a estrutura que está se formando, ela está a meu favor, certo? Lembrando, não é a garantia de que vai dar gain. Pode dar loss, mas eu tenho mais garantias, eu tenho uma estrutura que me ajuda, eu tenho várias outras coisas que me ajudam, tá? Que vão ao meu favor. E nesse caso aqui, se tivesse isso, eu entraria. E não é o caso, né? É muito pelo contrário. O que está acontecendo aqui? Eu só tenho essa linha aqui direto, que é uma queda brusca, e depois eu tenho esse movimento. Digamos que eu não considere esse movimento aqui, né? Que eu considere ele uma linha reta, né? Que eu considere isso aqui. Ainda assim, olha só, eu estou considerando isso aqui, ó. Ah, mas agora formou uma estrutura de baixa. Beleza, agora formou uma estrutura de baixa. Mas ainda neste caso eu tenho isso, né? Que é uma queda gigante. Se é uma queda gigante e aqui ele teve um descanso, tu acha que ele vai cair mais um monte aqui? Depois de uma queda gigante? Depois que ele caiu 50 e poucos pontos? Ele não vai, ele deu um descanso e ele não vai. Pode ser que ele vá? Pode ser, mas para que tu vai arriscar? Não precisa arriscar. Se tu já viu que ele caiu direto bastantão, deixa ele decidir para que lado ele vai. Tá? Então, isso aqui faria com que a gente evitasse um loss nesse cara aqui do Candle 14. Beleza? Então agora a gente tem essa outra entrada aqui, ó. Candle 24. Tá? Nesse Candle 24 tem dois detalhezinhos bem interessantes que a gente tem que analisar. Olha só, se eu for pegar esse candle aqui e fizer esse desenho, ó, fizer esse desenho aqui, ele não é exatamente esse mesmo modelo que a gente tem aqui, ó. Ei, não está aparecendo, vamos botar ele mais para lá. Aqui assim, ó. Ó, estão vendo aqui? Padrão 6.
Então ele sobe, ele desce, ele dá uma subidinha e dá uma descidinha. Ó, ele sobe, ele sobe um pouquinho e desce. E dá uma entrada. Isso seria uma análise, tá? Isso aqui seria um tipo de análise, onde ele daria um padrão certinho dentro de um movimento dentro de uma estrutura. Se eu analisar dessa forma, o que vai acontecer? Então ele subiu, ele desceu, ele fez esse daqui, encaixou certinho no padrão que a gente tem ali. Vou entrar. Beleza, deixa eu aproximar um pouco mais aqui, só para a gente poder visualizar melhor. Acho que agora tá bom. Ó, nesse caso, eu entrei aqui e fiquei protegido. Ele bateu, foi até quanto? Foi 6, quase 7 pontos, tá? Então bateu 5 pontos, já ficamos protegidos. Beleza. Mas essa não é a análise correta nesse caso aqui. Lembra que a gente sempre pega os topos e fundos? Então, olha só. O que seria a análise mais correta? E aí aqui não vai mais ficar protegido. Se a gente fizer dessa outra forma. Ó, o movimento, a primeira pernada qual é? Essa daqui, né? E aí ele faz isso. E a outra pernada? A gente vai pegar sempre ou o topo ou o fundo anterior. Primeiro esse topo aqui e agora o outro qual que é? É este fundo aqui. Então a gente vai pegar daqui para cá e olha lá. Ó. Qual é o desenho que ele está formando? Ele está formando isso aqui, isso aqui, isso e isso. Esse é o desenho que ele está formando. E aí nós temos isso aqui. Ó, vamos botar para cá. Opa. Vamos botar mais para cá. Assim. Agora dá para ver. Ó, nós temos este desenho aqui. Aqui não tem, né? Ele não forma um padrão. Ele não forma um padrão nenhum. Ó, nenhum deles. Então, nesse caso, ele não formou nenhum padrão. Vamos até analisar. O mais próximo é este, né? Só que esse aqui ele não vem nada de baixo. Ele é alinhado. E o desenho ele está formando da seguinte forma. Ele vem lá de baixo, sobe para aqui. Não tem nada nesse sentido parecido. Nada. Nada, nada, nada. Tem esse aqui que ele não tem nada vindo de baixo. Esse risquinho aqui que serve para quê? Para mostrar que não tem nada vindo de baixo. O preço antes desse ponto, o preço ele vem ou de cima ou do lado. Certo? Então, nesse caso aqui também não dá. Também é parecido, mas não dá. Então, não temos esse formato ali. Não temos esse formato que ele fez. Então não teria o porquê entrar nessa opção aqui também, tá? Mas se você entrou, tu ficou protegido. Beleza, dando sequência. Então até aqui a gente não teve loss nenhum, tá? E aí depois nós tivemos este bendito, né? Este bendito Candle 28, tá? Esse Candle 28, qual é a estrutura que ele fez? Vamos lá, vamos pegar aqui, nós temos um fundo. Então nós vamos fazer isso aqui. Isso aqui. Depois a primeira pernada é essa. A segunda pernada é essa. Opa. Vamos lá. A segunda pernada qual é? É essa aqui. Então, agora sim. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos uma pernada assim, assim e assim. Beleza. Nessa pernada assim, quando o preço sobe, ele não rompe aqui, certo? Ó, ele para em determinado momento. E depois ele dá uma entradinha, né? Muito bem. Temos algo parecido? Ó, não é exatamente o padrão 3? Exatamente o padrão 3, certo? Aonde, olha lá, ó, não tem nada acima desse preço. Então, quando tem esse risquinho aqui, significa que aqui para cima não tem nada. O preço antes deste ponto, ele deve estar vindo ou do lado ou de baixo, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. O preço vem de baixo. Ah, mas Bonetti, se eu pegar mais uma pernada, se eu pegar mais essa pernada aqui, ó, estraga o movimento? Não estraga, porque tem o detalhe do seguinte, ó, a pernada, olha onde está esse ponto aqui e olha onde está aqui, tá? Então, aqui a gente não iria pegar essa pernada, porque a pernada correta, se fosse o caso, seria isso aqui, né?
E aí a gente não teria, ó, não teria isso aqui. Mas como a gente só precisa de duas pernadas, nós iríamos analisar, ó, se eu fosse pegar isso aqui, faria isso, ó. Neste caso, invalida. Mas aí eu já estou pegando uma, duas, três pernadas, tá? Estou pegando três pernadas. A primeira é essa daqui, a segunda é essa daqui e a terceira é essa. Não precisa de três, a gente sempre pega duas pernadas. Porque se tu for ficar pegando muitas pernadas, tu vai invalidar todos os teus movimentos quase sempre. Então duas pernadas é o suficiente. Se eu pegar três pernadas aqui, aí eu invalido o movimento, porque aí fica assim, né? Ó. Fica desse jeito. Este fundo aqui, ele tá mais fundo que esse, ó. E aí nós não vamos ter nenhum desenho parecido. Vamos botar para cá. Ó. Não vamos ter nenhum desenho parecido. Aonde ele vem de baixo para aqui. Vamos ver. Teria alguma coisa? Não, né? Não teria nada. Eu teria esse aqui, mas esse aqui ele para alinhado, ó, no mesmo ponto. Esse aqui, o preço ele desce e rompe o fundo. Nesse caso aqui ele não está rompendo o fundo. Tá? Então já daria errado. Então nós não vamos analisar a terceira pernada, somente duas pernadas. E, infelizmente, com a nossa avaliação de duas pernadas, fechando com este desenho aqui, estava a análise correta, estava tudo correto. E no caso o mercado resolveu ir contra. Tá? O mercado foi contra e nos deu um stop. Beleza? Então faz parte, não podemos nem nos proteger aqui, não deu para proteger, não deu para fazer nada. Então é um stop, beleza, encerramos as operações no dólar, não operamos mais. Mas o importante é saber operar, saber que você levou um loss, mas tu fez uma operação correta, tu analisou o mercado de forma correta e não entrou de qualquer forma e levou um loss onde não era para ter levado um loss, tá? Muito bem, então aqui foi um loss. Depois, o mercado fez essa outra entrada aqui. Essa outra entrada, qual é o desenho que ele está formando aqui? Né? Nós temos isso aqui, ó. A primeira pernada qual é? Essa pernada, aí ele faz essa entradinha aqui. E a segunda pernada qual é? Esta aqui. Lembrando que a gente sempre pega uma pernada, pega o topo ou o fundo, a segunda pernada pega também ou o topo ou o fundo. E aí agora qual foi o desenho que ele fez? Olha lá, ele fez isso, isso, isso e isso. Esse é o desenho que ele fez. Aí nós vamos olhar lá os nossos padrões de entrada. E qual é o desenho que ele tem aqui? Ó, este desenho é exatamente esse aqui, não é? Percebe que o preço, vamos tirar aqui, percebe que o preço aqui ele fica alinhado com o preço de lá. Os dois topos ficam alinhadinhos e depois ele dá uma entrada. Mesma coisa aqui, ó. E se a gente for olhar os nossos padrões lá, não temos esse padrão? Ó, ele vem aqui, topo com topo alinhadinho e depois ele dá uma entrada. Beleza, então essa entrada aqui também estava correta. Neste caso, o mercado, vamos lá, o mercado nos protegeu. Olha lá, chegamos em 6 pontos, quase 6,5 pontos. Então ficamos protegidos, tá? Então, gente, hoje era para ter levado um loss aqui, ter amenizado esse loss com uma proteção aqui, tá? De qualquer forma, talvez nessa aqui eu nem iria operar mais, depois de ter levado um loss, não teria operado. Beleza? Isso foi o dólar de hoje. Vamos dar uma olhadinha no índice. O índice foi mais tranquilo. Ó, o índice foi bem mais tranquilo. Depois dessa avaliação de hoje, você só já tem condição de avaliar aqui como que foi o índice. Vamos fazer de uma forma um pouco mais rápida, então? Olha lá. Tivemos essa entrada aqui, né? Ah, antes de tudo, olha a caixa que se formou. Olha aqui. O dia hoje já abriu formando uma caixa, né? Olha lá. Tá vendo lá? Ó. O que aconteceu? O preço bateu aqui, depois ele bateu aqui de novo, depois ele bateu ali de novo, depois ele bateu ali de novo. Aí ele bateu aqui, depois ele bateu aqui, e aqui ele praticamente bateu também, né? Ó, ele foi ali, no mesmo ponto. Então isso aqui é uma caixa.
Quando tu identifica uma caixa, tu já não opera, fica longe disso, tá? Ele não deu nenhuma. Deixa eu ver se por acaso, porque aqui eu já estou usando a versão 7, a versão já corrigida. Deixa eu ver, vou dar um pause aqui no vídeo e eu vou buscar a versão 6, porque eu não sei se teve alguma entrada aqui, que é no caso a versão que vocês estão usando, né? Então eu vou dar um pause aqui e já volto. Tá, já voltei aqui. Não, então aqui, ó, nessa consolidação aqui não teve, na versão de vocês não teve nada. A única diferença que teve na versão de vocês foi essas flechinhas aqui que eu marquei, ó. Ó. Então, por exemplo, na versão de vocês tá assim. Ó. O 108 e o 121 marcado. Na minha versão, na versão mais nova, ele não tá marcado. Tá? Mas a entrada vocês conseguem pegar igual, porque pegaram aqui, ó, no 106 e no 119, tá? E na de vocês, só mostrar mais uma vez, a de vocês está assim, ó, com o 108 e 121 marcado. Então, vou deixar marcado para a gente dar uma olhadinha depois. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma análise rapidão aqui do índice. Primeiro ele fez essa caixa aqui, né? Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Beleza, depois ele deu essa entrada. Essa primeira entrada, vamos lá, essa daqui, como é que a gente analisa? Vamos pegar a primeira pernada, né? Primeira pernada, pegar aqui o topo, fez essa daqui. Depois aqui a segunda pernada, que é o fundo. Então nós temos este desenho aqui, aí nós temos este desenho aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? Então percebe que esse fundo aqui, esse preço aqui, ele rompeu esse cara, certo? Ele foi mais fundo e depois ele deu uma entrada. Neste caso, o que eu espero que aconteça? Que ele dê uma sequência, né? Então olha lá o nosso padrão. Não é exatamente o padrão 5? Ó, subiu, desceu. Quando ele desceu, ele rompeu o fundo anterior, aí ele deu uma entradinha, certo? Beleza. Então agora nós vamos mais rápido, tá? Então candle 38, nós tivemos aqui 368 pontos. Não bateu o gain, beleza. Mas deu para proteger, deu para pegar alguma coisa. Pelo menos uns 100 pontos tu tem que ter pego nessa entrada aqui, tá, pessoal? Tem que ter pego. No mínimo 100 pontos. Porque não é possível tu deixar o preço andar 368 pontos e não te proteger pelo menos em 100 pontos, tá? Muito bem. Depois, no próximo, nós tivemos, próxima entrada, essa daqui. Qual é o movimento que ele fez? Primeira pernada, né? E segunda pernada. Então, ó, nós temos esse movimento aqui, ó. Ele desceu, depois ele subiu e depois deu uma entradinha. Quando ele subiu aqui, ele não rompeu esse preço, esse patamar. E aí deu uma entrada. Olhando o nosso padrão lá, ó, mesma coisa. Eu não estou nem repetindo? Não, eu não estou repetindo. Mas é o mesmo padrão. Mesmo padrão, tá? Muito bem. E aí o que aconteceu? Ele veio aqui, desceu um pouquinho, né? Bateu aqui em 115 pontos. A gente recomenda que quem chega em 115 pontos, proteja em 0 a 0, tá? Então aqui bateria 115 pontos e já ia trazer para o 0 a 0. Quando ele voltasse aqui, ia te tirar no 0 a 0. Quem não está protegido, ele subiu um pouco, deu um calor aqui, né, de 150 pontos e depois ele veio a favor e aí deu mais uma vez 300 e poucos pontos, 329 pontos. Mas vamos considerar que aqui vocês saíram no 0 a 0, que é o correto, tá? Beleza. Sendo assim, depois nós tivemos essa entrada. Qual é o desenho dessa entrada? Aqui nós formamos um topo, então ele fez isso, tá? E fez isso. Então olha lá. Agora nós temos então esse desenho aqui, ó. Ele subiu, aí ele desceu, não rompeu aqui, aí ele subiu, não rompeu ali e deu uma entrada. Aí nós vamos olhar lá, ó. Temos esse formato aqui? Não, né? Olha lá.
Por que não tem esse formato? Porque aqui, ó, esse ponto, esse preço aqui, ele não teve força para romper o fundo anterior. Ou seja, ele não demonstra que ele vai cair, ele já está perdendo força. Então, tanto que a gente não tem nada aqui, ó, nada parecido. Algo parecido seria esse aqui, ó, tá? Mas se vocês forem ver essa perninha aqui, ó, ela mostra que tem um risquinho. Nesse risquinho significa que o preço antes desse ponto, ele não está vindo de baixo. Ele está vindo ou de cima ou do lado. E nesse caso aqui o preço vem de baixo, tá? Então essa entrada era uma entrada falsa, não era para entrar, tá? Se entraram, ficaram protegidos também. Ó, bateu ali 230 pontos. Beleza. Próxima entrada, essa daqui, Candle 54. No Candle 54, vocês vão ver o quê? Qual é a pernada? Nós temos essa daqui, né? E depois nós temos essa daqui. Aí aqui, olha qual é o movimento. Nós temos isso, isso e isso, tá? Então aqui, qual era a ideia? Olha lá. Fechou qual? Padrão 3, tá? Então ele desceu, subiu e deu uma entradinha. Aqui nós esperávamos que o preço fizesse isso, né? Que ele viesse para romper o fundo anterior. E ele não faz isso. Ele ameaça ir e não vai, tá? Então o movimento está correto. Esse fundo aqui, ó, se for ver, ele está indo mais fundo que o fundo anterior. Esse movimento de preço aqui, ele não rompeu o topo, ele veio até um ponto e depois ele deu uma entrada. Então a estrutura está correta de venda. E aí ele resolveu ir contra. Então aqui a gente levou um loss, tá? Não tem problema. Levamos um loss aqui. Dando sequência, aí agora as coisas começam a ficar um pouco melhores, né? Ó, vamos lá. Próximo movimento, este. O que ele faz lá? Nós temos aqui e aqui. Mesma coisa, né? Olha lá. Mesma coisa. E aí que ele fez uma entradinha assim, né? Ó. Então nós temos o mesmo padrão. Padrão 3. Neste caso aqui, o que aconteceu? Ele, mais uma vez, foi lá em 300 pontos, né? E aí voltou. Eu espero que vocês tenham pego pelo menos uns 100 pontos aqui. Então percebe que tu já tinha pego 100 pontos antes lá, mais 100 pontos aqui. Aquele loss que tu tomou de 300 já está praticamente pago, né? Muito bem. Próximo, essa daqui. Olhando a pernada anterior, foi este movimento, tá? E aí ele deu uma entradinha. Mesma coisa, este preço aqui ele não rompeu lá em cima, tá bom? Este fundo aqui ele rompeu esse fundo aqui, então nós temos isto, nós temos isso. Mesma coisa que o padrão 3. Então percebe que ele vem montando uma estrutura, né? E outra, se tu for ver, ó, vamos pegar aqui, ó, esse topo ele tá mais baixo que aquele topo. Esse topo está mais baixo que esse topo. Esse topo está mais baixo que esse topo. Esse aqui, mais baixo que esse aqui. Ou seja, ele está fazendo uma estrutura de baixa, né? Ele está descendo, tá bom? Nós estávamos olhando qual? Agora eu me perdi. Acho que era esse aqui, né? Nesse caso aqui, mesma coisa. Ele andou, protegeu quanto? 200 pontos, 190 pontos ali, 200 pontos, ó, até o finalzinho. Qual foi a estrutura que ele fez aqui? Fez isso e isso, ó. Candle 3, o padrão 3 também, tá? Depois, agora nós vamos analisar este. Mesma coisa, ó, nós temos esse aqui e isso aqui. Ó, isso e isso. Mesmo padrão, ó, mesmo padrão 3.
certo? Ah, mas Bonetti, aqui ele foi contra. Foi, mas ele não estopou. Ó, vamos aproximar. Ó lá, pegando daqui até lá, 250 pontos, tá? 250 pontos, ele não estopou, podia até mais para cima, 270, 280, 290, o stop dele seria aqui assim, ó, lá em cima, 300 pontos, tá? Então ele não estopou. E aí aqui ele veio, né, 417 pontos e voltou. Aqui tu também teria que ter pego alguma coisa, né? No mínimo uns 200 pontos teria que ter pego aqui. Ou seja, nesse momento tu já está positivo, porque tu estava devendo 100 ainda. Tu já matou aquele 100 mais uma vez aqui. Digamos que, nesse caso aqui, ele veio contra e desceu, né? Então essa entrada, o 108, a gente não vai nem considerar, porque tu estás nessa daqui. Foi para lá e desceu. O que vai acontecer? Quando ele subir, ele vai te tirar em algum ponto aqui da tua proteção, né? Em algum ponto aqui tu vai sair. Beleza, então agora a próxima é essa entrada. Deixa eu botar ele um pouco mais para lá. Tá. Próximo agora... Opa, não peguei a ferramenta. A próxima é essa entrada, tá? Mesma coisa. Vamos pegar a pernada anterior. Ó, essa descidinha aqui. A pernada anterior é essa e essa. Não é exatamente a mesma coisa. A gente está batendo na mesma tecla hoje, ó. Mesma coisa, padrão 3. E aí o que acontece? Ele dá essa entrada ali. A gente desce aqui 194 pontos e volta. E aí te tira no 0 a 0. Beleza. Próxima. Esse cara aqui, no 119. Hoje deu muitas entradas, né? Foi um mercado bem chato. Não é para ser assim. O normal é ter 2, 3, até umas 4 entradas no dia. Mas tem dias que é assim, que o dia é maluco, né? Beleza. Nessa entrada aqui, essa deu gain. Por quê? Pernada anterior, essa, né? Aí fez isso aqui. Ó. Olha lá. Agora já é um outro formato. Agora é um outro padrão, né? Olha ali. Agora já não é mais o padrão 3. Agora é o padrão 5. O que ele está fazendo ali? Ele não está fazendo isso, ó. Subiu, desceu. Quando ele desceu, ele não rompeu, ó. O preço aqui foi mais baixo que o preço anterior. Então ele fez isso. Depois ele deu uma subidinha e deu uma entradinha. Então olha lá. Olha o padrão 5. O padrão 5 está certinho, né? Exatamente o mesmo desenho. Certo? E aí, o que aconteceu? Ele andou um pouquinho a nosso favor, 50 pontos. Andou um pouco contra, 189 pontos. Aí ele andou mais um pouco contra, 250 pontos. Mas ele não estopou. O stop dele seria aqui em cima. Ó. Olha lá, 300 pontos seria aqui. Ele não chegou a estopar. E aí depois ele veio pagar. Finalmente ele veio nos pagar. Olha lá. Quanto que ele desceu? Vamos lá. Pegando aqui, né? Até lá embaixo. Deu 917 pontos. Desses 917 pontos, 500 pontos tu tem que ter pego, né? Isso é tranquilo. Mas tu poderia ter utilizado a nossa técnica para esticar a operação. Né? Quem não viu ainda, procura aí no nosso vídeo. Aí tem um vídeo lá falando sobre como esticar a operação. Tá? Então poderia ter pego aqui pelo menos uns 700 pontos. Já que deu 900, né? Já que deu 901. 901 pontos, poderia ter pego uns 700 frouxo. Tá? Muito bem. E depois não teve mais nenhuma entrada. Tá? Então, pessoal, basicamente, tu vê essa aqui do Candle 9, do Candle 108 e o 121, na minha versão que não tem, olha lá, ó, 108 e 121, dá na mesma, né? Porque eu teria entrado aqui, passado o calorzinho ali e depois voltado para o mesmo ponto. E aí peguei a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, vocês entraram no 121. Não, aliás, nem pegaram o 121 porque vocês entraram no 119, né?
Então, é por isso que ele não considerou, na minha versão, ele não considerou o 121, porque já tinha dado 119. Então deu a mesma coisa, passamos a mesma situação e pegamos aqui, tá? Beleza. Então é isso, pessoal. Hoje foi um dia bem chato. Um dia bem chato, tanto no dólar, tanto no índice. Mas é aquilo, se tiver dedicação, vocês já tiverem estudado como é que é o movimento, entenderem como é que faz, são coisas simples. Primeiro, operar a favor da tendência sempre. Isso significa que tu tem que identificar a estrutura. Então, se a estrutura está de venda, só entra em venda. Se a estrutura está de compras, só entra em compras. Vai acontecer da estrutura estar de compra e aparecer uma venda? Pode acontecer. A estrutura não tem nada a ver com a linha de ouro, tá? Pode acontecer do preço estar embaixo, ou seja, só vai dar entradas de venda, tá? Pode acontecer. Então nunca vai acontecer assim o preço estar abaixo da linha de ouro e pintar uma compra. Isso não vai acontecer. Mas pode acontecer do preço estar embaixo da linha de ouro e a estrutura estar de compra. E aí ele pinta uma venda. Nessa aí é que é o pH ratão. Aí tu não pode entrar, porque ele formou uma estrutura de compra abaixo da linha de ouro, certo? E a mesma coisa pode acontecer ao contrário. O preço está em cima da linha de ouro, só vai pintar compras, mas daqui a pouco ele montou uma estrutura porque o preço está voltando, né? O preço está voltando para a linha de ouro e ele formou uma estrutura de baixa, né? Uma estrutura de baixa acima da linha de ouro. E aí numa dessas ele deu uma compra. Claro, ele só vai dar compra porque está acima da linha de ouro. Mas aquela compra está dentro de uma estrutura de baixa e aí a chance dela te dar um loss é grande, certo? O mercado hoje foi um pouquinho mais chatinho, de repente a gente vai marcar aí uma live mais adiante, de repente vocês deixem aí no comentário qual é um dia bom para vocês, que vocês achem um dia, um horário bom que a gente possa marcar. Entrem no chat lá do Telegram, lá é mais fácil de a gente conversar. Então hoje, por exemplo, quem estava operando, estava na dúvida, me manda uma mensagem: ô Bonetti, o que tu acha essa operação aqui? Ela está dentro do padrão, não está dentro do padrão? Dá uma olhada para mim, o que tu acha? Entendeu? A gente pode conversar, então isso facilita bastante. Fora isso, né, é analisar os padrões que a gente tem. Vocês têm aí, tá lá no nosso Instagram, um dos primeiros posts está lá os padrões de entrada, então usa eles como guia. Nem precisa me chamar muitas vezes, é só tu fazer o risquinho na tela ali e identificar se tem ou não tem. E olha essas questões das estruturas, porque isso pode ser uma dica muito boa para facilitar a vida de vocês. Beleza? Eu acredito que nós ainda estamos no positivo, depois eu vou dar uma verificada e a gente vai se falando. Certo, pessoal? Por hoje é isso, um abraço.